Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho. Quarta-feira, dia 2 de junho. Já iniciamos ontem a celebração, os festejos espirituais da nosso padroeiro Sagrado Coração de Jesus, com a bela celebração às 3 horas da tarde no santuário, e logo após levamos a imagem do Coração de Jesus para a comunidade do Rio Vermelho, E hoje à noite, 20 horas, ali na comunidade São João Batista do Rio Vermelho, temos a Santa Missa e novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas também continuando os festejos do nosso padroeiro Sagrado Coração de Jesus. Hoje, após a missa no Rio Vermelho, a imagem peregrina do Coração de Jesus se dirige para a comunidade Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, ali na costa do Moçambique. Esteja conosco. Nesta quarta-feira, quero rezar na intenção de todos os familiares do seu Valtenor Silveira, ali no Rio Vermelho, que tanto nos ajuda e nos ajudou enquanto vivo. Ele ontem, no fim da tarde, depois de fazer os afazeres, ele cuidava ali de uns boizinhos, umas vaquinhas, depois de dar o trato para os animais, deu um grito muito forte, certamente com uma dor no peito, e teve um infarto fulminante. Então, ao seu Valtenor, o nosso agradecimento por toda a ajuda, a nossa oração, e que Deus o receba na eternidade. Que Deus possa sustentar a família, dando muita paz ao coração de cada um. A morte repentina nos traz muita dor, a gente não espera, de repente, a morte repentina, ela causa muita tristeza. Toda a morte causa, mas quando a gente acompanha o sofrimento de um doente, a gente até às vezes compreende de uma maneira melhor. Agora o seu Valtenor, com 59 anos, de repente, seu coração para num infarto, e foi o momento. Então, seu Valtenor e a toda a família, quero agradecer como pároco aqui do Sagrado Coração de Jesus, toda a dedicação e o empenho que o Senhor teve durante a sua vida com a comunidade de São João Batista do Rio Vermelho. Que Deus te acolha na eternidade. Então, hoje a missa de hoje à noite, já quero pedir, já vou lembrar, que não haja os foguetes que eu tinha pedido, os fogos de artifício, mas nós vamos rezar com o padroeiro Sagrado Coração de Jesus, mas a missa de sufrágio, a missa na intenção também do seu Valtenor. Que Deus o tenha na eternidade. O evangelho desta quarta-feira é de João, capítulo 12, os versículos de 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão,
pois serão como anjos no céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus já tinha feito calar os fariseus. Ontem segunda, que fala sobre a moeda, ontem, terça, desculpa, a moeda, o imposto a César, e Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, aos homens o que é dos homens. E hoje os saduceus, um grupo que se achava da elite, apoiavam o poder romano e não acreditavam na ressurreição, e coloca essa pergunta a Jesus. E claro que de onde vem e procede esta questão? Ainda hoje é muito comum esta pergunta, porque o ser humano, principalmente nós que vivemos o materialismo, temos a tendência de olhar as coisas celestiais, e quem é materialista tem essa dificuldade de ver as coisas celestiais com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Alguém pode ter essa dificuldade, né, de agir somente pela razão. E Jesus, citando as Escrituras, porque eles também citaram, disse: olha, nós não podemos colocar na dimensão do eterno a ressurreição como algo meramente material, como algo meramente funcional, humano. A ressurreição é divina. A ressurreição é divina. Então, com quem? A materialidade que se dá ao casamento. Não se dá. Não se dá. A palavra de Deus é clara. Até que a morte os separe. Se separou quando morreu, foi para a eternidade. Assumiu a vida divina. A vida divina. A vida eterna. A vida em Deus. O Salmo hoje 24 nos diz assim: Senhor, em vós confio, e que eu não seja envergonhado, nem triunfem sobre mim os inimigos. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem se envergonha é quem nega por um nada a sua fé. Acredite em Deus, acredite que no reino dos céus nós não nos daremos em matrimônio, nós não nos casaremos, né? Nós não teremos mais vida como temos aqui. Vida humana, vida material, vida de necessidade física, de necessidade de procriação, de necessidade de reprodução, necessidade sexual, necessidade de alimento, né? Necessidade, seja ela de que âmbito seja, de que âmbito for, nós não teremos mais essa necessidade. Então é bobagem dizer: no céu vai ser a mesma coisa que na terra. Óbvio que não. Óbvio que não. Nós não seremos mais carnais, seremos espirituais para uma vida nova, uma vida em Cristo ressuscitado. Então que Deus fortaleça a nossa fé, como vimos no Salmo 24. Que nós não tenhamos vergonha, mas possamos proclamar que o Senhor é Deus, aqui na terra e lá no céu. E nós também seremos, de uma certa forma, divinizados com Ele. Com Ele. Superemos a materialidade para alcançar a espiritualidade que nos é preparada no céu. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.